Fala pessoal, tudo bom com vocês? A prova aconteceu finalmente, né? A gente tira um peso das costas. Eu sei que para muitos é um momento de muita tensão, mas é também um momento de a gente tirar um peso nas costas. Eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho, é claro, sobre a proposta de redação. Já troquei algumas ideias com alguns alunos que me mandaram perguntas no Instagram, no Facebook, enfim. E bom, gente, eu também fiz a prova, né? Eu fiz a minha redação lá, tive o contato com a proposta e achei excelente, tá? Eu sei que muitos estão aí injuriados, com raiva da proposta, mas eu acho que é uma proposta bastante transversal. E quando eu falo sobre a transversalidade, eu falo justamente sobre o fato de que essa proposta temática dessa vez, que fala sobre as comunidades tradicionais, que fala sobre os povos tradicionais e das dificuldades vivenciadas por esses povos, é um tema que talvez você pense, poxa, mas eu nunca fiz esse tema, ou até o ProEnem nunca pediu esse tema, caramba, ninguém acertou. É que, na verdade, todo mundo acertou esse tema, no sentido de que esse é um tema tão transversal que ele consegue esbarrar em outros temas, e esse é que é o bacana de você perceber. É um tema que atravessa meio ambiente, então alunos que falaram, por exemplo, sobre alterações climáticas em algum momento do ano, puderam, de alguma forma, aproveitar a discussão para falar sobre isso. Segregação socioespacial tem a ver com o tema. Expansão do agronegócio tem a ver com o tema. Povos indígenas tem a ver com o tema. Que mais que a gente tem? A gente tem também a valorização da identidade brasileira tem a ver com o tema. Se você for atento, vai notar que existem vários atravessamentos possíveis. Talvez você nunca tenha escrito exatamente sobre povos tradicionais, mas há muitos temas que vão influenciar e que influenciaram certamente na sua argumentação. Eu falava há pouco com uma professora amiga minha, que ela dizia, poxa, a Covid-19 também tem a ver com isso, porque esses povos ficaram ainda mais vulneráveis à doença, já que para você estar imune, você precisa, né, se vacinar, a cobertura vacinal precisa chegar a certas áreas. E esses grupos, quilombolas, indígenas e todos os outros citados pela coletânea, são grupos que muitas vezes estão distantes da opinião pública. E justamente por isso não são atendidos em suas demandas em relação à saúde. Se a gente olha, por exemplo, para o passado histórico do Brasil, e eu comento isso no desenvolvimento 1 da redação que eu escrevi, o nosso processo histórico de formação e de delimitação de terras sempre foi excludente. Capitanias hereditárias, lei de terras, política do latifúndio com a produção de monocultura. Então a gente tem ali vários aspectos que irão fazer com que, que fizeram com que esses povos ao longo dos anos ficassem marginalizados. E eu acho que a coletânea nesse sentido ela é muito feliz, porque o último texto ele nos chama a atenção para o fato de que há uma relação muito íntima entre esses povos e a natureza, ao relevo, à vegetação, ao clima de uma forma geral. Então, nesse sentido, eu acho que o aluno que tem ali um bom conhecimento de geografia física, que gosta do assunto sobre natureza, aproveita muita coisa para falar sobre esse tema. O tema é sobre natureza? Não. O tema é sobre meio ambiente? Não. Não exatamente, mas os conhecimentos eles são super úteis para você fazer uma boa argumentação. Inclusive, nos últimos 2 anos, esses povos tiveram a sua vida ameaçada. A gente tem ali várias ranhuras que aconteceram entre o governo federal e esses povos, invasões em áreas de proteção ambiental por latifundiários, madeireiros, pela mineração. A gente tem a prática de grilagem também nessas áreas que interfere ali num contexto. Então, um conhecimento geográfico, se você traz, histórico e geográfico, você ia ganhar e muito com aquilo que você pretendia dizer. Em termos da coletânea, nada mudou, a gente tem ali textos curtos, a gente tem um gráfico, que inclusive mostra pra gente que a maior quantidade dessa população, ela está justamente no eixo norte e nordeste, que são 2 regiões que normalmente já são desconsideradas pela opinião pública. Então eu acho que é um tema, eu não diria fácil, porque quase nunca eu digo que o tema é fácil, a gente nunca sabe as dificuldades que um aluno vai ter, mas é um tema que se o aluno ele entende que outras temáticas o atravessam,
ele fica bem mais simples de ser escrito. Em relação à estrutura, gente, nada mudou, né? Uma dissertação argumentativa, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Os elementos coesivos deviam estar presentes, a proposta de intervenção devia estar presente desde 1998, pelo menos com relação ao perfil do tema, a gente não tem grandes alterações, e que bom, porque a gente estava preparado realmente para um tema nessa direção, né? Bom, espero ter ajudado você aí, espero que você tenha encontrado pelo menos alguns pontos de iluminação, espero que você tenha mandado bem, é óbvio, tenho certeza que sim, a equipe do ProEnem está aqui super satisfeita com os feedbacks que vocês têm nos enviado. Um beijo grande e agora a gente se vê em sala de aula.